Bom, nosso curso de especialização aqui também, meus irmãos e irmãs, na carta aos Romanos. Agora nós vamos para a primeira experiência do apóstolo Paulo com o Espírito Santo. E por que a gente vai chamar da primeira experiência? É aquela que está nas Escrituras, tá bem? Vamos lá. A primeira experiência de Paulo com o Espírito Santo foi na ocasião em que testemunhou a morte de Estevão, como dizem as Escrituras, a primeira experiência de Paulo. Atos capítulo 7, versículos 54 até o versículo 58. E ouvindo eles isto, que é aquela turma que foi para assassinar Estevão, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, meus irmãos, ele era uma testemunha na ocasião do julgamento de Estevão, tá bem? E ele ouviu o sermão de Estevão. O detalhe é que a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito de Deus, cheio. E às vezes a gente fica, meus irmãos, com alguns mitos, tá bem? Que são criados aí em volta ou em torno das doutrinas de Jesus. Temos que tomar cuidado, tá bem? Existem mitos e lendas que são criados em torno das doutrinas do Senhor Jesus. E esses mitos não levam a nada, eles são uma falsificação da palavra de Deus. Qual que é o mito? O mito de que se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser irresistível, meus irmãos. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai converter o mundo inteiro. Você vai conseguir operar todos os sinais, prodígios e maravilhas. Alguns mitos vão dizer o seguinte: se o Espírito de Deus estivesse nesta igreja ou nesta pessoa, estas coisas não aconteceriam, é porque o Espírito não está aqui. Esse testemunho das Escrituras desmente este fato, tá bem? Essa lenda, na verdade, fato não, esta lenda. Estevão está cheio do Espírito Santo, cheio, pleno. Estevão não cometeu erro de doutrina, não havia heresias na pregação de Estevão. Ele contou linearmente, palavra por palavra, aquilo que havia acontecido com o povo de Israel, falou de Moisés, falou do templo. Ele era ortodoxo, quer dizer que não havia erro de doutrina na pregação de Estevão. E outra coisa, o homem estava pleno do Espírito Santo e participou também do derramamento do Espírito Santo. Era um dos diáconos que tinha as virtudes que a igreja estava procurando, e era um pregador eloquente. Agora, a turma que estava ouvindo Estevão, a Bíblia começa dizendo o seguinte: que eles estavam enfurecidos em seus corações. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo em o Novo Testamento atua de maneira diferente. A pessoa está com o coração enfurecido, fúria no coração, e você cheio do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo não convence essa pessoa para que ela abaixe as armas? Pare com seus xingamentos, pare de ser beligerante. Por que que ele não faz isso? Porque em um Novo Testamento nós temos o Evangelho da Paz. Em um Novo Testamento nós não estamos aqui olho por olho, dente por dente, meus irmãos. Ele precisa convencer as pessoas, mas o coração está obtuso, o coração está endurecido. O Estevão fala que estão com a cerviz endurecida, a cabeça deles não penetra nada. O Senhor Jesus inclusive diz para nós o seguinte: sabe que eu vou abrir a minha boca em parábolas, para que essas pessoas ouvindo, ouçam, mas não compreendam, vejam, mas não enxerguem. E por que isso? Porque ouvem a palavra de Deus com mau grado, meus irmãos. Você pode estar cheio do Espírito Santo, pregador, pregadora, homem de Deus, mulher de Deus, missionário. Você pode estar cheio do Espírito Santo, pingando azeite, meus irmãos, sabe, pelos cabelos, meu irmão. Mas existem pessoas que elas são inatingíveis e insensíveis à ação do Espírito de Deus. E é por isso que você vai na igreja, nos cultos, nos congressos muitas vezes, e tem pessoas lá que realmente são insensíveis. Elas
Não veem a hora do culto acabar e quando saem cantando pneu, meus irmãos, e atropelando as crianças no estacionamento da igreja. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque agora no Novo Testamento o Espírito Santo vai trabalhar com muita sensibilidade ao coração. Ele vai sondando o coração, pairando. Porque diz o apóstolo Tiago, porque Deus tem ciúmes do Espírito dele. Por Deus ter ciúmes do Espírito dele, então ele vai zelar pelo Espírito Santo. A turma está rangendo os dentes aqui, ó, rangiam os dentes contra ele. Mas como que pode? O homem é uma benção e tem gente rangendo os dentes? Sim. E nem fala que é o diabo mesmo. Se fosse o diabo, a Bíblia diria, mas não era o diabo, é o pessoal mesmo, o povo ruim. Aí a Bíblia diz que agora vem a parte positiva que nós devemos aprender aqui sobre o Espírito Santo, que é a manifestação que teve, e o apóstolo Paulo foi testemunha. Mas estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nos céus. Então, primeira evidência de que você tem o Espírito Santo, irmão e irmã. Primeira evidência, você olha para o alto. Estão rangendo os dentes contra vocês, estão espumando raiva contra vocês. A Bíblia diz aqui, estão com seus corações enfurecidos. O que você faz? Você não pode se igualar com essa turma. Porque se você se igualar com essa turma aí, acabou. Você não pode ser mais dessa natureza. Então o que faz você? Igual Estevão. Quem está cheio do Espírito Santo, não fica prestando atenção no coração rangendo das pessoas. Quem está cheio do Espírito Santo, fica os olhos do céu. Fixa, ó. Fixa os seus olhos no céu. Cristo nos disse assim, meus irmãos. Levantai os vossos olhos para cima, sabendo que está próxima a vossa redenção. Você crê? Essa fúria toda que acontece à sua volta, que bate na sua porta, que ataca a sua vida, tudo isso aí não é motivo para você também se enfurecer. Muito pelo contrário, é o momento de você ser cheio do Espírito Santo, fixar os seus olhos nos céus. E o crente que fixa os olhos nos céus, veja só, o Espírito Santo, meus irmãos, ele faz você olhar para o céu. É fundamental ter o Espírito Santo. Você vai olhar para o céu. Se você tem o Espírito Santo, você vai olhar para os céus. E por que olhar para os céus? Para ver as nuvens? Não, mesmo, não é para ver as nuvens. Não é para isso. A Bíblia está dizendo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus. Ele não ficou olhando para o templo de Jerusalém, não ficou olhando para a fúria dos seus inimigos, não ficou olhando para o jovem Saulo que estava ali para testemunhar contra ele. Ele viu a glória de Deus, porque quando a gente vê o céu pelo lado de dentro é o que a gente enxerga. Deus está glorificado, meus irmãos. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares e as águas rujam. É o que diz a palavra de Deus para nós, nesta noite, tá bem? Então viu a glória de Deus e Jesus. Quem é que a gente vai ver na nossa tribulação e angústia? Nós vamos ver Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. Ele revela Jesus no meio da tormenta. Aí a gente tem que tomar cuidado com os testemunhos miraculosos. O que é que Jesus vai fazer? Porque Jesus se colocou em pé. Veja só como ele se colocou aqui. Que estava à direita de Deus. Então ele viu aqui Jesus à direita de Deus. E como que a gente sabe que ele está de pé? Porque o Estevão vai dizer para nós. E disse, eis que vejo os céus abertos. Isso é importante, meus irmãos. O homem e a mulher de Deus que tem o Espírito Santo vê os céus abertos porque os céus se abrem para o Espírito Santo. Os céus estão abertos para o Espírito Santo. Nem tem tampa para o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele vê os céus abertos, ele mostra os céus abertos, você vê a glória de Deus e vê Jesus. E aí Jesus fica de pé. O Estevão diz assim, e vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, com a imagem que ele tem, a imagem de Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. E o que a gente, nas nossas pregações triunfalistas, vamos dizer? Agora você vai ver, meu irmão, agora Jesus está de pé, agora você vai ver se ele não vai vir para poder calar a boca dessa turma toda, mandar para o leito, mandar para a cama, né? É o que as pessoas pensam. Mas precisa fazer uma leitura integral do Evangelho.
ele se colocou em pé para receber o mártir na glória, meus irmãos. Jesus se colocou em pé porque vai chegar o Filho dele. Então, aqui está o Senhor Jesus, à direita de Deus, o Filho dele está sendo julgado, vai ser morto e condenado, aí o Senhor Jesus se coloca de pé. Por quê? Para receber o Filho dele que está sendo martirizado. É isso que a gente tem que entender a Escritura. O Senhor Jesus, ele não vai se vingar dos assassinos de Estevão. E nem pode mais se vingar. Por que não pode se vingar? Quando você lê o texto inteiro, a Bíblia diz que ele intercedeu pelos algozes, pedindo: Senhor, não lhes impute este pecado. Pronto. Se Jesus tivesse que fazer algum ato de vingança ali, já não pode mais. Por quê? Porque o primeiro mártir da igreja, cheio do Espírito Santo, está pedindo: Senhor, não lhes impute este pecado. Intercedeu pelos seus inimigos, que é a lição do Novo Testamento. Por isso, irmão e irmã, você que tem inimigos na terra, tá? Você tem inimigos na terra, então você precisa orar pelos seus inimigos. Mas eles estão enfurecidos, eles são um sangue no olho. Não vê a hora de você tropeçar para poder passar por cima de você. Aí então, quem está cheio do Espírito Santo, segue as obras do Espírito Santo, meus irmãos. O modelo do Novo Testamento é Senhor Jesus, tá bem? E o Estevão, ele segue o modelo do Novo Testamento. Não adianta, meus irmãos, deixa eu dizer essa palavra para os irmãos e para as irmãs que estão nos acompanhando. Não adianta ser cheio do Espírito Santo e não produzir os frutos do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta ser cheio do Espírito Santo e na hora que a gente tem que mostrar os frutos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a gente não mostra nada disso. A gente volta para o velho Adão. Não adianta. Então o Espírito Santo é dado para nós para formar Jesus em nós. De vez em quando você se descontrola, de vez em quando você se descabela, de vez em quando você se destempera. Aí o apóstolo Paulo fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Temos que nascer de novo. Porque se a gente não nascer de novo, aí o inimigo nos vence, meus irmãos, tá bom? Então a Bíblia diz aqui, ó, que Jesus estava em pé à mão direita de Deus, mas eles gritavam com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Uma coisa interessante mesmo. Sabe aquela expressão que diz que quanto mais você reza, mais assombração te aparece? Você já ouviu essa expressão? Lógico que você é brasileiro, já ouviu. E aí as pessoas vão perceber justamente isso. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais pleno da glória de Deus você for, mais as pessoas desconvertidas acabam te perseguindo. Deveriam se converter, deveriam se render aos pés do Senhor Jesus, mas acontece um fenômeno contrário. Isso não é regra para todo mundo, tá bem? Porque na igreja de Deus tem muita gente de Deus, cheio do Espírito Santo, com ótimas influências e muitos amigos também. Agora, a turma do outro lado, meus irmãos, quando você começa a dar testemunho da verdade, do Espírito Santo, e eles não querem aceitar aquilo que você está ensinando para eles, vão se tornar os seus inimigos. É a fúria do inferno contra você. A Bíblia está dizendo que arremeteram unânimes contra ele. Unânime é todo mundo, tá bem? Não tiveram dó de Estevão. E cadê o Espírito Santo? Estava nele. E por que não virou o Espírito que estava em Sansão? Dá vontade, né, meu irmão? O Espírito Santo atuar da mesma maneira como atuava no Antigo Testamento. Não dá vontade? Senhor, atua comigo como o Senhor atuou com Sansão, porque eu vou pegar pelo pescoço e vou mostrar que não se deve mexer com um homem de Deus. Dá vontade, né? Mas agora é um Novo Testamento, meus irmãos. Arremeteram unânimes contra ele, expulsaram-no da cidade. Não é simplesmente ali na porta do templo, entendeu? Foram batendo em Estevão, foram batendo, expulsando ele, arremeteram, empurrando, jogando ele. Foi aquela procissão de homens maus fazendo com Estevão aquilo que foi feito com o Senhor Jesus. E o apedrejavam, já iam jogando pedra. O homem andando e jogando pedra contra ele. Parece você caminhando, né, meu irmão? Você andando e a turma sentando madeira em você. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Chegou uma hora que o pessoal falou o seguinte: olha, estou suado. Tiraram as capas e deram para o Saulo, que era um jovem. É triste saber que tem tanto jovem, meus irmãos, que faz parte das barbaridades da humanidade contra as coisas de Deus.
Tem muito jovem que é uma bênção, mas tem um monte de jovem que não é bênção, meus irmãos. Eles estão aí ainda a serviço dos homens maus, tá bem? Então essa aqui foi a primeira experiência do apóstolo Paulo com o Espírito Santo, mas não diretamente. Você vê que o Espírito Santo estava sobre Estevão, mas ali ele foi testemunhando. Depois, anos mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo vai se lembrar deste episódio. Alguns comentaristas dizem que foi ali, no sermão de Estevão, que o apóstolo Paulo teve a primeira pregação evangélica, e assim aquilo incomodou ele demais. Não podia ser verdade, mas era verdade. Essa foi a primeira experiência do lado de fora. Da mesma maneira, existem muitas pessoas também hoje, meus irmãos, que têm experiências dos outros, mas consigo mesmo não tem. Vê o Espírito Santo na vida do pai, na vida da mãe, na vida da esposa, na vida do marido, mas não recebe o Espírito Santo. Cristo disse: os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. É estranho, mas acontece. É pai, mãe, filho, todo mundo que vai para a igreja, mas nem todo mundo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está no outro, mas não está na pessoa que está vendo. É a mesma coisa que acontece hoje. E o Espírito Santo na vida do outro só salva o outro. Agora, para salvar você, ele tem que passar para dentro do seu coração. E tem que permanecer dentro do seu coração. Porque ele tem que fazer morada, meus irmãos. Ele não veio fazer visita. O Espírito Santo não é o Espírito da visita, ele veio fazer morada. Não veio de vez em quando, ele veio para sempre. Por isso, se ele entrar, ele fica. Se ele não está, ele precisa entrar. E se ele não entrar, não tem salvação. O apóstolo Paulo falou: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou ainda dar aqui mais uma explanação para os irmãos da segunda experiência do apóstolo. Tá bem? A segunda experiência do apóstolo Paulo agora já é depois do caminho de Damasco. Isso aqui é interessante a gente prestar atenção, meus irmãos. Por quê? Porque nem todas as pessoas recebem o Espírito Santo de primeira, tá bem? Na hora que eles veem Jesus, ou ouvem Jesus, ou ouvem a pregação. Lendas que devem ser derrubadas pela leitura da palavra de Deus. Não é o fato de estar na igreja e ouvir a pregação que garante que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Aqui está o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, carta das autoridades na mão para prender os cristãos. E ele já havia entrado em várias sinagogas e prendido vários irmãos e irmãs nas cadeias. Tá bem? Ele era um homem que ele respirava ameaças contra a igreja. A expressão grega vai dizer pra gente que eram ameaças que nem a de um animal feroz, tá bem? Um terion, uma besta fera. Isso aí era o ódio do apóstolo Paulo contra as causas do Senhor. Aí na visão diz que o Senhor Jesus apareceu para ele, falou em língua hebraica com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar ou lutar contra os aguilhões. Aí ele por terra, ele ficou cego por aquela ocasião. Ele estava tendo um encontro com o Senhor Jesus, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Ainda não. Foi lá para a casa de Judas, em Damasco, tá bem? Um outro Judas. Haviam vários Judas no Novo Testamento. Aí um homem chamado Judas tinha uma casa lá em Damasco, numa rua chamada Direita, e lá ele ficou. Em visão, Deus deu uma visão para ele, mas ele ainda não havia recebido o Espírito Santo para morar no coração. Quer dizer que o Espírito Santo está se manifestando do lado de fora, tá bem? Exógeno, como virtude no Antigo Testamento, como dom no Antigo Testamento, mas não ainda como habitante. Então o que acontece? Numa visão, ele viu quando um homem chamado Ananias entrava e impunha sobre ele as mãos e ele ficava curado, tá bem? O apóstolo Paulo está esperando que essa coisa se aconteça, que essa visão se cumpra. Aí nós chegamos aqui em Atos capítulo 9, versículo 17 até o versículo 18, que é o texto da segunda experiência de Paulo com o Espírito Santo. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, sejas cheios do Espírito Santo.
e logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Olha só que testemunho interessante e importante. Saulo teve uma visão, o Espírito está do lado de fora, agindo sobre ele como agia no Antigo Testamento, mas nós já estamos em um Novo Testamento. O Espírito Santo não pode só atuar do lado de fora com dons, virtudes, poderes extraordinários, precisa passar para o lado de dentro, fazer o selo da salvação, aplicar o sangue do Senhor Jesus nos umbrais da porta, garantir que aqui só Jesus tem acesso. Agora Ananias entra na casa e fala para ele que o Senhor Jesus apareceu para Paulo. Quer dizer, meus irmãos, que o fato de a pessoa ter uma visão, ela teve uma visão, não é sinal de que ela tem o Espírito Santo. Pode ter uma visão, pode ter um sonho, pode ter até uma revelação, mas ainda falta o Espírito Santo entrar para dentro. Para ele entrar para dentro, meus irmãos, tem que haver a confissão: Jesus é o teu Senhor. Porque se em teu coração creres que o Senhor o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Nós vamos ver aqui na carta aos Romanos. Se com tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Isso aí é as condições do Evangelho. Então a pessoa crê no Senhor Jesus e confessa. Crê com o coração, confessa com a boca. Qualquer irmão ou irmã que conhecer alguma pessoa que ainda não confessou ao Senhor Jesus, convide-o a confessar o Senhor Jesus com a boca e crer com o coração. Tá bom, meus irmãos? Então aqui está acontecendo que Ananias, ele foi lá, entrou, e aí nós devemos nos perguntar: por que que Jesus já não converteu Paulo logo de uma vez? Porque o testemunho do Evangelho tem que ser feito na terra, tá bem, meus irmãos? Por pregadores. É por nós. O Espírito Santo, eu falei para os irmãos, já está evangelizando. Cristo apareceu, mas precisa do pregador. O pregador é fundamental. O contato do pecador com o pregador é uma regra sine qua non do Evangelho. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Aí Paulo fala: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deus tem que levantar o pregador, tá bem? O pecador precisa entrar em contato com o pregador do Evangelho. Bom, por isso que Ananias foi enviado e Jesus não fez a obra que o Ananias tinha que fazer. Ananias foi, o Senhor apareceu para ele e disse: para que tornes a ver, receber uma cura, meus irmãos, também não é sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo. A pessoa vai na igreja ou alguém vai na casa da pessoa, faz uma oração e a pessoa é curada da doença que ela tinha. Não é sinal de que ela tem o Espírito Santo. Curas não são evidências, tá bem? Bênçãos materiais não são evidências. Visões, sonhos e revelações não são evidências de que o Espírito Santo está do lado de dentro. Qual que é a evidência? É um novo nascimento. É nascer de novo. É passar pela paliginésia, meus irmãos. Iniciando-se pelo fenômeno do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz a palavra de Deus. Agora tem muitas pessoas, meus irmãos, que não estão arrependidos. Permanecem sentados nos bancos das igrejas, até nos púlpitos das nossas igrejas, até nos altares, mas não estão arrependidos, meus irmãos. Significa o quê? Falta nascer de novo. Precisa nascer de novo. Tem que passar pelo fenômeno do arrependimento. Mas é possível se servir a Deus sem arrependimento? Lógico que é, meus irmãos. Leia a carta do apóstolo, a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Ele escreveu uma carta para o pastor da igreja dizendo que o homem não reconhecia que ele tinha caído do primeiro amor. Ele estava servindo a Deus sem amor nenhum, sem arrependimento na vida. A primeira palavra do Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem peca, meus irmãos, precisa se arrepender. Uma pessoa que convive com o ato contínuo do pecado, sem nunca cair em arrependimento, está despercebendo de que o Espírito Santo está só como influência pelo lado de fora. O Espírito Santo pelo lado de dentro promove o arrependimento contínuo na gente. Não se dá para pecar tranquilamente, meus irmãos.
O Espírito Santo ele é sensível a esse ato. Ele não é ministro do pecado, ele é ministro da salvação. E é por isso que ele geme dentro de nós, tá bem? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo pelos santos, meus irmãos. Para que precisa interceder? É porque o Senhor Jesus intercede pelos pecadores. E o Espírito Santo intercede pelos pecadores para que Deus conceda o arrependimento. É um trabalhão para colocar o pecador de joelhos diante de Deus. Não, eu acho que não. Meus irmãos. Para colocar o pecador arrependido, contrito, confessando os seus pecados diante de Deus, é um trabalhão. É Jesus e o Espírito Santo intercedendo diante de Deus, aplicando o sangue do Calvário, aplicando o Evangelho, para que a pessoa caia em si e veja, isso é bolota de porco. Isso aqui é vida de pecador, não é vida de crente. Dá um trabalhão para a pessoa se arrepender do pecado. Entrar no pecado é fácil, meus irmãos, mas reconhecer que está morto em ofensas e pecados dá um trabalhão para a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo para trazer um pecador de volta. 99 que não necessitam de arrependimento, não dá tanto trabalho quanto um pecador que necessita de arrependimento. Os senhores entenderam? As senhoras entenderam a parábola da centésima ovelha? Dá mais trabalho trazer um irmão, uma irmã que está extraviado do que cuidar de 99 que não necessitam de arrependimento. Dá mais trabalho convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo do que de bênçãos materiais, de promessas divinas. Dá muito trabalho trazer o pecador de volta. Dá muito trabalho. O Senhor Jesus fala, tem que fazer igual a mulher que perdeu uma dracma, tem que colocar a casa de cabeça para cima para procurar a dracma perdida, porque é tão pequenininha e ela se esconde nos lugares mais improváveis, meus irmãos. É o filho pródigo, é a dracma perdida e também a centésima ovelha. Coisas que o Espírito Santo está falando para nós hoje. É por isso que a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala, toma cuidado, você que está de pé, não cai, meu irmão. Não cai por causa que, olha, o apóstolo Tiago vai falando, se algum de vocês conseguir trazer de volta um irmão que estava lá perdido em pecado, saiba que você cobriu uma multidão de pecados, meus irmãos, porque a pessoa começa a tropeçar tanto, cair tanto e ir para tão longe da graça de Deus, do Evangelho de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus, vai para tão longe, meus irmãos, que ela não é facilmente trazida de volta. Por isso, quem experimentou, teve uma experiência religiosa, ou uma experiência com o cristianismo, e não se converteu profundamente, meus irmãos, quando ele escapa, quando ele vai embora, é difícil trazê-lo de volta. Mas não é impossível, bem? Tem que ter uma experiência com tudo. Aqui Paulo foi curado, mas aí Ananias fala, tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então receber cura, bênçãos materiais e outras coisas é uma parte do Evangelho. Agora, ser cheio do Espírito Santo é a outra parte do Evangelho. E é isso que o Senhor Deus quer conosco, que nós, de tudo e tudo, sejamos cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, e logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Só não está dizendo que o Espírito Santo veio em forma de línguas sobre ele, com os dons para ele. Na verdade a Bíblia não fala como que o Espírito Santo veio sobre o apóstolo Paulo. O que a gente vê aqui é que a partir desse momento as escamas caíram e daqui a pouco nós vamos ver o apóstolo Paulo, que eu vou fazer uma pausa agora, tá, irmãos? Nós vamos ver o apóstolo Paulo testemunhando de Jesus. E pelo texto a gente vai ver que ele está cheio do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pausa aqui para tomar uma água e dar para os irmãos aí um tempo também para vocês elaborarem as suas perguntas, tá bem?